Bom e abençoado dia. Que Deus realmente nos capacite, nos dê a sabedoria e a sensibilidade para vivermos um dia que o agrade. Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre oração. Oração é o distintivo do cristão. Bem, continuando o nosso assunto sobre oração, nós vimos na quinta-feira passada que Deus utilizou Paulo e grandes outros homens em seus ministérios, quer seja Paulo exortando a algumas igrejas, por exemplo, aos Filipenses, os Colossenses, e orando, intercedendo por esses irmãos, como também outros homens, outros heróis na fé, como Hudson Taylor, e tantos homens que foram utilizados nas mãos de Deus num serviço ministerial, que desenvolveram, que foram a tribos indígenas, que foram a países onde o evangelho não era bem recebido, homens que tiveram que fizeram diferença, marcaram o seu tempo. E nesses grandes homens, uma das coisas que se ressalta, que sobressai em suas vidas, é o seu tempo dedicado em oração. Todos eles testemunham sobre como em oração obtiveram forças diante de Deus para prosseguir, para caminhar a sua vida cristã e a jornada que Deus havia proposto a cada um deles. E aí a pergunta que vem: e nós temos dedicado, temos gasto nosso tempo, a nossa vida em oração a Deus? Paulo faz essa exortação a Timóteo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 5, nós temos essa exortação que Paulo faz a Timóteo. Ele diz o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Analisando esse texto, principalmente o verso 1, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Nós podemos ver como que Paulo, ele já começa o texto desta forma tão intrigante. Antes de tudo, Paulo, no capítulo 1 dessa carta que ele escreve a Timóteo, ele faz algumas recomendações, ele se apresenta, faz algumas recomendações a Timóteo, e Timóteo ali é colocado na igreja de Éfeso, porque Paulo assim o diz para que ele fique e ajude aos presbíteros daquela igreja local, ajude e auxilie aos irmãos daquela igreja local, e que ele possa ser um testemunho do Cristo Jesus, ao qual Paulo e ele também serviam. Então no capítulo 2 ele já começa: olha, mas antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu exorto que você ore por todas as pessoas. Então esse é o contexto desse antes de tudo. Paulo exorta Timóteo a, antes de qualquer coisa, qualquer atividade, qualquer procedimento naquela igreja ou naquela cidade, que ele ore por todos eles. Nós temos orado por todas as pessoas. Paulo prossegue, ele diz: eu te exorto. A exortação era algo que, dando uma ênfase maior à solicitação que Paulo tinha feito. Então Paulo fala: olha, antes de qualquer coisa, eu te exorto, eu te confirmo, eu te faço essa exortação veemente. Ore. E ele diz aqui: use a prática. A ideia que nós temos aqui é algo que não é só porque você chegou agora nessa cidade de Éfeso, Timóteo, você comece a orar. Depois você pode parar de orar. Mas não, a ênfase aqui é: use sempre a prática. Sempre ore, dando a ideia de continuidade, de uma prática comum,
de uma vida que a oração é um hábito natural e normal. E aí nós vemos então o começo com algumas palavras, né? Paulo cita a oração, a intercessão, súplicas e ações de graça. Nós temos então uma a uma. O que é a oração? Bem, nós conhecemos sobre a oração que ela é mais usada, o termo mais usado e mais simples, mais comum na palavra de Deus, na Bíblia. A oração é uma das palavras mais usadas para falar sobre a prática do crente de falar, de se comunicar com Deus. Nós temos um texto que ele é bem interessante, ele fala bem sobre isso, é o texto de Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Uma atitude comum dos cristãos, a oração, a sua comunicação com Deus. Orar é falar com Deus, é dirigir a Ele palavras ou pensamentos. Ela pode ser tanto em particular quanto em público. Ela deve conter, pode conter no seu conteúdo, no seu corpo, coisas como pedidos, como agradecimentos, como intercessão, como ações de graças, como clamor. Ele é o ato mais simples de comunicação de alguém com Deus. Ela é citada na Bíblia como um ato de intimidade com Deus. Um momento de desfrutar da presença de Deus e de termos uma comunhão direta com Ele. E ela deve existir diariamente, constantemente na vida do cristão. Paulo fala isso lá aos Tessalonicenses, quando ele diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, ou seja, algo contínuo. A oração ela é um termo geral, para as preces do povo até Deus. A oração, elas sempre são dirigidas a Deus e devem ser dirigidas a Ele com reverência e em adoração. Súplica, uma outra palavra que Paulo utiliza ali. Bem, o texto ele é bem conhecido e um texto que nos orienta a usar essa súplica é o texto de Filipenses 4,6. Diz o seguinte lá: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. A súplica é o ato de pedir com humildade, com perseverança. Aquele que suplica, que suplica, ele sabe que precisa e ele pede, porque ele sabe a quem ele pede. Ele sabe da sua posição diante de Deus, sabe quem Deus é, sabe quem Ele é, sabe dos seus erros, sabe da sua incapacidade, sabe da sua dependência a Deus. E isso faz com que ele se aproxime de Deus com o coração quebrantado, com o coração humilde. E aí então suplicar diante de Deus por alguma coisa. A súplica ela também traz a ideia um pouco do que há no clamor, ou seja, uma urgência, um grito, uma necessidade grande, algo que é muito necessário e uma esperança de uma intervenção, de uma ajuda de Deus, que é poderoso, grande e o único que pode nos socorrer e nos atender. Uma outra palavra é a intercessão. Bem, intercessão são pedidos, são petições nas quais nós colocamos a vida de outras pessoas diante de Deus, colocando as suas necessidades, as suas dificuldades diante do Senhor. O dicionário, ele falando sobre intercessão, ele diz o seguinte: substantivo feminino, ação de interceder, de pedir ou de solicitar algo para outra pessoa. A religião, o significado, nesse mesmo dicionário, ele diz o seguinte: pedido ou oração feita em favor de outra pessoa. A confirmação da Bíblia sobre a intercessão vem também de alguns textos que são bem conhecidos. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5, 25, Paulo fala o seguinte: irmãos, orem por nós. Ou seja, intercedam por nós, clamem por nós. Em 1 Tessalonicenses, agora no capítulo 1, no versículo 2,
Agora é o contrário, é Paulo que intercede pelos irmãos. Ele diz: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Ou seja, Paulo intercede por outra pessoa. Mateus 5,44 diz o seguinte: mas eu digo, amem aos seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ou seja, interceder também por aqueles que nos perseguem. Quais são as implicações dessas palavras que, apesar de terem algum significado um pouco diferente, mas nesse texto ela dá ênfase à comunicação com Deus. A ênfase maior é o meu estar diante de Deus, humilde, quebrantado e dependente diante dele. As palavras, elas se somam para trazer essa ideia de que eu preciso me comunicar com Deus, tanto com súplicas, quanto com petições, quanto com ações de graça, quanto com uma oração, mas eu preciso me aproximar dele, crendo que ele ouve e dependente dele, para que haja em meu favor e em favor dos meus pedidos. Quais são as implicações e aplicações para a nossa vida? Primeiro eu gostaria de destacar a necessidade de orarmos por todas as pessoas. Paulo, quando ele fala, Timóteo, antes de qualquer coisa, ore por todos. Paulo está ali falando, você precisa se dedicar à oração por toda essa cidade. Não só pelos cristãos, mas principalmente pelos não cristãos. Orar por todos da cidade. Ele não diz orar individualmente, nome por nome, mas classe por classe. Orar pelos irmãos da igreja, orar pela liderança, orar pelas prostitutas, orar pelos afastados do evangelho. Paulo ali coloca a necessidade de orar por todos os homens. Nós temos orado por todos os homens? Quanto tempo você tem gasto nas suas orações com você mesmo e com as outras pessoas? Segundo, o alinhamento que devemos ter das nossas orações com a vontade de Deus. O versículo 3, ele fala o seguinte: pois isso é bom e agradável de Deus. O que é bom e agradável diante de Deus? O orarmos por todas as pessoas. Porque é da vontade de Deus, como nós vemos no texto, que todos sejam salvos. Então, Deus quer que nós oremos por outras pessoas para que eles sejam salvos por Cristo Jesus. E o alinhamento com a vontade de Deus, a nossa oração é isso, é orarmos aquilo que Deus deseja. Você já ouviu falar sobre a expressão orar a Bíblia? Não digo uma reza, em recitar todo o texto, mas em usar o texto para que oriente as nossas orações. Como, por exemplo, Paulo faz aos Colossenses. Orou, intercedeu para que eles crescessem e frutificassem. Então nós também podemos orar pelos irmãos da igreja para que cresçam e frutifiquem. Devemos alinhar os nossos pedidos com a vontade de Deus. Terceiro, a importância da intimidade com Deus, da comunhão com Ele, através da oração constante com Ele. O privilégio de estarmos diante de Deus em oração é muito grande. Devemos dar importância a isso, não renegando esse momento a uma simples oração de agradecimento na refeição ou a uma oração na hora de dormir, mas como diz o próprio Paulo, orar sem cessar, ter prazer em estar com esse Deus. Quarto ponto, quarta aplicação e última, nós devemos nos aproximar de Deus com um coração humilde, nos aproximar dele não só e simplesmente pelos pedidos ou pelas bênçãos que podemos alcançar, mas pelo fato de estarmos nos relacionando com Ele, ter prazer de estar com Ele em comunhão. Nós temos o prazer de estar com Deus, de gastar com Ele tempo. Que nós possamos dar um valor maior à oração em nossas vidas. Em nossos dias precisamos homens, mulheres, cristãos que se coloquem verdadeiramente diante de Deus com petições, súplicas, orações, intercessões, ações de graça. E principalmente, que nos coloquemos diante dele para nos relacionarmos com ele, para desfrutar da intimidade com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe e modifique as nossas orações e o nosso tempo de intimidade com ele através da nossa comunicação com ele.
Amém.